E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos lá, gente. Essa é uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 36. E o assunto de hoje é o pensamento atual nas letras de canção. Olha só que legal. E eu sou a professora Nina. Vamos lá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha, na verdade é o seguinte, eu usei as imagens que existem na apostila de vocês, só coloquei aqui para ilustrar, tá? A reprodução não está muito boa, porque no próprio livro não está. Ela já é uma reprodução de artigos que saíram no jornal, tá bom? Em alguns períodos aí. Na verdade, a discussão aqui é a seguinte, né? Eles primeiro colocam alguns mapas e pequenos textos a respeito de alguns estilos musicais e os estados onde esses estilos musicais são mais ouvidos, estados brasileiros, tá? É, e aí, depois disso, ele lança uma discussão, vamos dizer assim. Vamos lá ver. Então, olha, funk paulista extrapola estado de origem, ou seja, o estado de São Paulo, e faz sucesso no sul e nordeste. Hum. E olha que tem assim, funk paulista, porque tem o funk carioca, né? Eu acho que eles fazem uma diferenciação aqui. Então tá. Não dá para ler aí direito, gente, porque realmente a reprodução tá muito ruim, tá? Mas é só para a gente poder entender que essas músicas, os estilos musicais, ai, desculpa, gente, que os estilos musicais, eles têm uma preferência em relação ao fato das pessoas que estão ouvindo, que varia de região para região, tá? Então, nesse caso, olha, tem uns mapinhas aí, na apostila de vocês vai dar para ver melhor, né? Aonde que estão os pontos onde essa música é mais ouvida. E aí falam os nomes aqui, MC Kevinho, Livinho, sei lá, e confesso para vocês que eu não conheço, tá? Mas a discussão não é aqui saber. É, a discussão, o interessante aqui não é saber quem são, enfim, é só saber que esses representantes do funk paulista estão fazendo sucesso. Olha, Kevinho, Livinho, G15 e VW tocam em Curitiba mais do que na média das demais capitais do país. Quer dizer, eles fazem show lá e fazem com frequência. Beleza? Aí do lado, gente, tem assim, tem outro mapinha, né? Não, é o mesmo mapinha colado embaixo. E aí do lado tem uma reprodução de um pequeno texto também que veio junto. Sertanejo tem base mais forte entre o sul e centro-oeste. Sul e centro-oeste. E tá assim, entre os artistas mais tocados do gênero, eu tô lendo aqui, gente, no minha apostila, tá? Entre os artistas mais tocados do gênero, apenas Marília Mendonça consegue ter bastante popularidade fora da região do agronegócio, o berço cultural do sertanejo. A cantora, que começou a fazer sucesso no Nordeste, é um dos ícones da vertente feminina do sertanejo. Veja mais nas páginas tal e tal. No qual se enquadram também Maiara e Maraísa. A dupla percorreu trajetória semelhante à de Marília, numa carreira curta e explosiva, né, ao longo do ano de 2016. Nesse período, elas ultrapassaram ícones do gênero, como Zezé de Camargo e Luciano, e do sertanejo universitário, como Henrique e Juliano. Bom, eu só estou falando isso, depois a gente vai entrar realmente no tópico da discussão da nossa aula. Aí, continuando, gente, embaixo disso tudo aí, tem outros mapinhas que eu não coloquei aqui na aula. Tá assim, ó. Galinha Pintadinha tem popularidade quase homogênea, com leve destaque no Nordeste. Lembrando, gente, que isso são mapas de onde essas músicas são mais tocadas, tá? Então tá assim embaixo. É um perfil diferente de outros infantis, como Palavra Cantada, cujo sucesso é concentrado em São Paulo, onde toca 2 vezes mais que na média das capitais. Gente, Palavra Cantada é um grupo fantástico que existe aqui em São Paulo, tá bom? A gente vai entender também essas diferenças aí. Beleza, então. Aí tem vários aqui, eu não lembro se eu copiei todos, vamos por partes. Olha lá, litoral, entre Rio e Bahia, concentra fãs do gospel. Então, do Rio até Bahia, é Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia,
tá? Todo esse litoral aí. E tá escrito embaixo. Bruna Carla e Anderson Freire possuem esse padrão. Já Aline Barros tem seu sucesso mais bem distribuído pelo país. Em Manaus, toca 2 vezes mais que na média das capitais. Bom, tudo bem? Vocês estão entendendo? Por enquanto, ele está dizendo aonde esses ritmos tocam, e depois a gente vai entender melhor as circunstâncias envolvidas aqui, tá? Aí eu não sei se eu coloquei, deixa eu ver. Olha lá, tá aí, Beatles. Os Beatles são mais ouvidos no sul e no sudeste, assim como o rock estrangeiro de forma geral. Rock estrangeiro de forma geral. Desculpa aí, gente. A banda de Liverpool tem também razoável penetração no Nordeste, diferentemente dos Rolling Stones, cujos fãs se concentram mais em Minas Gerais, ao sul do país. Perfil que exemplifica a categoria rock estrangeiro como um todo, tá? Beleza. Aí temos Caetano, Chico e Gil. Uhul, né? Puxar brasa pra minha sardinha? Não, brincadeira. Aqui tá assim. Caetano, Chico e Gil possuem pouca concentração de fãs no interior do país. Isso quer dizer que é mais na área do litoral para frente. Beleza. Vitória é a capital onde Chico e Caetano registram suas maiores popularidades. A de Gil é Aracaju. Tudo bem? Então é isso. Aí vocês vejam aí os mapinhas, tá? De cada um dos cantores. Tem do Chico, do Caetano e do Gil. Aqui a produção tá péssima, mas aí na apostila tá um tiquinho melhor. Tá pequeno, né? Esse que é o problema. Aí a gente tem também Roberto Carlos é mais rei no Nordeste do que no Sul. Bom, todo mundo chama Roberto Carlos de rei da canção romântica, né? Enfim, aí só que está falando o seguinte, ele até pode ser rei, só que ele é mais rei no Nordeste do que aqui no Sul. Ou seja, a aceitação dele, o sucesso dele no Nordeste ainda está muito alto, e no Sul talvez não esteja tanto. E o que está escrito aí? O artista é 3,5 vezes mais popular em João Pessoa do que em Curitiba, proporcionalmente. Bom, do lado tá assim, reggaeton, sei lá como é que fala isso, é reggaeton, né? Reggaeton acompanha a fronteira com a Argentina. Gênero deriva do reggae, com influência do hip hop e da música eletrônica. É bastante popular na América Latina de língua espanhola. Como Peru, né, Equador, Chile, Argentina, esses países de língua espanhola, que são nossos vizinhos aqui na América do Sul, certo? Bom, tudo bem. Então, aqui tem um resumo, né? Deixa eu até voltar aqui. Tem um resumo geral, olha lá. Um resumo geral de como esses estilos musicais são distribuídos, a preferência deles, nas regiões brasileiras, tá? Isso são pesquisas, gente, feitas principalmente por donos de indústrias fonográficas, né? Desse pessoal que faz, que promove o show, grava os CDs, etc., desses cantores, porque para eles interessa saber aonde que aquela música está sendo mais aceita, porque aí ele faz uma campanha para vender mais discos lá naquela região. Porque aí ele sabe que, por exemplo, se a pessoa não gosta de rock em Manaus, sei lá, tô chutando, e aí ele vai lançar uma banda de rock lá em Manaus, ele sabe que ele vai perder dinheiro. Então ele vai lançar num estado brasileiro que tem uma maior aceitação desse ritmo, tá? Então a pesquisa é feita nessa intenção. Tudo bem? Mas isso é mercado, gente. São produtores musicais. Eles não estão preocupados em fazer a música da melhor qualidade possível. Eles estão preocupados em vender o produto, tá? Sempre é isso, gente. Quem tem um produto quer vender o seu produto. A qualidade às vezes fica subentendida ali, às vezes não é aquela qualidade incrível, mas o que importa é que o produto tenha aceitação e venda e a pessoa lucre. O negócio aqui é dinheiro, é lucro. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui tem os mapinhas e tal. Tem um que eu acabei de ver, que eu não coloquei, que aqui na apostila tá assim, olha. Axé e forró se concentram no Nordeste. O axé tem seu maior sucesso entre Pernambuco e Bahia, em Aracaju. A banda Eva toca 4 vezes mais que a média das capitais. O forró se concentra em Alagoas e Ceará. A exceção é o Fala Mansa, que estende seus fãs em direção ao Sudeste. Tudo bem, foi o único que acho que eu não coloquei aí.
Beleza, então como eu falei para vocês, divididos os estilos musicais e os lugares do Brasil, as regiões brasileiras onde eles têm maior aceitação. Ok, pessoal? É isso. Bom, deixemos de lado um pouquinho essa visão para a gente pensar numa coisa aqui. Apesar de Você é o nome de uma música do Chico Buarque. E aí, eu vou ler a música primeiro, um pedaço que eu coloquei, ela não está inteira aqui. Depois a gente comenta, tá? Olha só. Hoje você é quem manda. Falou? Tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Aí agora o refrão da música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Gente, o que a gente tem aqui? Isso porque eu não coloquei a letra inteira, porque ela é longa, tá? É, é uma letra do Chico Buarque feita na época da ditadura. Todo mundo sabe, existia uma ditadura no Brasil que foi de 1960, né? Até 1984, 83, 84. Na verdade, 85 foi a eleição do nosso novo presidente, que seria o caso do Tancredo Neves, enfim. Foi todo um período de transição. Então foi mais de 20 anos de ditadura, quase 30, uma coisa assim. 20 e poucos anos. E aí, no auge da ditadura, isso por volta dos anos 70, de 68 para frente, tá? De 68 a 71, 72 foi o auge da ditadura, aquele período onde realmente existiu, isso comprovado, não sou eu que estou dizendo, tá? Existiu tortura, existiu perseguição política, e as pessoas não tinham a liberdade de expressar a sua opinião contra o governo, porque o governo não admitia que contestassem a sua opinião. Então era tudo muito reprimido, as pessoas não podiam falar, as pessoas viviam sufocadas, né? Qualquer pessoa que falasse algo, qualquer coisa contra o governo, poderia ser presa, e muita gente foi, né? E muita gente não se conformou com esse estado de coisas e ia para a rua assim mesmo, protestava assim mesmo. E aí, muita gente morreu, muita gente foi presa, torturada, exilada, né? Nesse momento, quem estava fora do Brasil, dos músicos que a gente conhece? Estavam o próprio Chico Buarque, teve que se exilar, Caetano e Gil também, tá? E entre outros. Esses são os mais famosos, né? Enfim, aí, nesse período todo, o que o Chico Buarque fez? Escreveu essa música aqui. Que, na verdade, gente, o eu lírico da música tá falando de quem? É da ditadura. Só que naquela época você tinha que fazer as músicas muito disfarçadamente, você não podia falar. Então você tinha que usar metáforas, dar a entender que, mas você não podia dizer diretamente. Porque as músicas todas passavam por censura. Tinha alguém que chegava lá, você fazia sua música, passava por um gabinete. Esse gabinete ia ler aquela música, né? Pessoas que às vezes não tinham nem capacidade intelectual para avaliar, mas ia avaliar e falar: não, essa aqui não pode não. Ou então, essa aqui tudo bem. Então, para passar por esse crivo da ditadura, as pessoas tinham que disfarçar muito o que queriam dizer. Mas as pessoas entendiam. Então, quando ele fala o seguinte: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Ele está falando de quem? Da ditadura, certo? Agora ele fala o seguinte: a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? O que ele está querendo dizer? As pessoas não podiam falar. Então era tudo muito camuflado, né? Porque se falasse, corria o risco. Aí ele fala de novo: você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão. Claro, gente, o período da ditadura a gente chama de período negro da história do Brasil. Foi uma coisa terrível, né? Você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão. Então aí ele vem. Opa! Agora ele fala: apesar de você, ou seja, apesar da ditadura, apesar desses militares que eram os que dominavam, né, a política nacional, estarem matando, atacando, apesar disso, amanhã há de ser outro dia, ou seja, vai passar. Ele está falando que isso há de passar um dia, não é impossível que essa ditadura fique o resto da vida aqui.
E aí ele fala: eu pergunto a você, a ditadura, aos generais, onde vai se esconder da enorme euforia? Claro, ia ser uma felicidade enorme quando esse dia chegasse e a ditadura realmente acabasse, as pessoas tivessem liberdade, né? Então ia ser uma euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Porque até é uma metáfora, até o galo estava proibido, né? Assim, nem o galo podia cantar, todo mundo ali, ó, em silêncio. Água nova brotando, ou seja, novas épocas, a água sempre é um significado de limpeza, né? De purificação. Água nova brotando e a gente se amando sem parar, porque não estava nem podendo amar as pessoas direito. Deu para entender a força dessa letra, pessoal? E vocês podem ver, em nenhum momento, em nenhuma palavra aqui, ele coloca nada a respeito da ditadura, mas as pessoas entendem, né? Passou pelo crivo da ditadura, ninguém entendeu, né? Os caras eram assim, eles tinham uma dificuldade, ao mesmo tempo que eles eram muito rigorosos, eles não, acho que não tinham muita imaginação, então muita coisa conseguiu passar pela ditadura, né? E coisas banais não passavam, então difícil. Bom, pega tudo isso que eu tô falando aqui e vamos lá. Vamos comparar? Show das Poderosas da Anitta. Prepara, que agora é a hora do show das poderosas, que descem e rebolam, afrontam as fogosas. Só as que incomodam, expulsam as invejosas, que ficam de cara, ela faz assim, não é? De cara quando toca. Prepara. Olha, gente, apesar da gente ter que levar em consideração que os períodos históricos são completamente diferentes, né? Na época dessa primeira canção a gente não tinha liberdade, e agora na época da Anitta, na época atual, né? A gente tem uma liberdade até exagerada, né? Sim, enfim, as pessoas falam e pensam e agem como querem, sem nenhum problema, acho que tem que ser assim mesmo, né? Mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Então, se a gente pegar e comparar a letra das músicas, eu não estou desmerecendo a Anitta. Ela tem o sucesso dela, tem o público dela. Até aí tudo bem. Mas vocês já pararam para pensar por que hoje em dia, né, o momento atual da música, eu vou voltar aqui a tela para vocês verem de novo, as músicas que fazem mais sucesso, que a gente viu aqui nessas letras, olha, funk, Galinha Pintadinha, gospel, Beatles, né? Que nem não é brasileiro, mas tem muita aceitação aqui. Caetano, Chico, Gil, Roberto Carlos. Aqui a gente pode colocar Caetano, Chico e Gil dentro de um estilo musical chamado, como muita gente sabe, de MPB, tá? Roberto Carlos, reggaeton. E a análise da nossa música. Então, o que a gente pensa aqui, pessoal? Se a gente for parar e imaginar, por que vocês acham, vocês têm uma ideia de por que músicas como essa, do estilo do Chico Buarque, quando eu era criança, faziam muito sucesso. O Chico Buarque, junto com o Caetano Veloso, chegaram a ter um programa musical na Rede Globo, onde eles recebiam outros artistas e tinham umas músicas incríveis, maravilhosas, que a gente via. E outros artistas também do mesmo calibre, assim, da mesma importância, né? Milton Nascimento e tantos outros, né? Djavan, que eu adoro. Faz um sucesso enorme nessa época. Tudo bem que muito por causa dessa contestação política, tá? Agora, esses músicos maravilhosos a gente nem escuta na televisão. Raramente você vê um deles, porque as televisões, as TVs, os programas não dão mais espaço. Por que, gente? Por que dá mais espaço para a Anitta, que com uma letra dessa, que assim, não é, tem música, eu sei que tem música muito mais pesada, né? Essa aqui não é uma letra pesada, mas que não tem um conteúdo, né? Uma coisa banal, vamos dizer assim. Por que essas aqui fazem mais sucesso do que as outras? Aí os chatinhos aí de plantão vão falar porque as outras são chatas. Será que é por isso, pessoal? Agora, por que será que você acha chato? Acha a música de velho, como eu já ouvi falar? Não é música de velho, não, pessoal. Muita gente jovem gosta de Chico, Caetano e Gil. Mas vamos lá. Peguei um texto que está na apostila de vocês aqui, para a gente poder discutir. Então, por favor, essa visão do que eu vou falar aqui para vocês não é minha exclusivamente, tá? Ela é um texto que está na própria apostila de vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais para cá, para cima. Não, que está na própria apostila de vocês, que traz um texto que é para a gente pensar.
em tudo isso que eu acabei de falar, tá? Vamos lá. Ele não está inteiro aqui, tá, gente? Eu coloquei os trechos que eu achei mais interessante, mas ele começa da seguinte maneira: olha, a influência da música na sociedade. A música é a principal arte em todo o mundo, é aquela que mais tem aceitação de fato, pessoal. Desde tribos indígenas até em grandes cidades, a música é, em especial, uma forte presença artística na cultura, tá? Isso é o que eu li agora, vamos dizer assim, a linha fina, né? Nem tão fina, mas é a linha fina do título. Olha, o feito, continuando lendo aqui, porque, como eu falei, eu não coloquei todo o texto aí. O feito de cantar ou escutar uma canção pode desencadear efeitos emocionais numa pessoa. Tristeza, alegria, nostalgia, raiva, muitos são os sentimentos que vêm aos ouvidores da música. Estes sentimentos, quando contidos em várias pessoas, podem gerar movimentos sociais. Olha só, guardem isso, movimentos sociais. Como, por exemplo, os movimentos punk, não é o funk, tá, gente? Punk, grunge, alternativo e emotivo, este o mais popular no Brasil. Muitos movimentos buscam, como meta, uma maior liberdade de expressão e uma maior qualidade de vida na sociedade. Gente, guardem essas informações. O que eu acabei de falar aqui, olha, movimentos sociais, depois, maior liberdade de expressão e melhor qualidade de vida na sociedade, tá? Aí volta aqui para a tela, que é o que eu coloquei. Olha só. Portanto, a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciam na sociedade. Por isso, muitas mídias optam pela monopolização do mercado fonográfico. Gente, pensa comigo. Se a arte, do modo geral, é muito influenciadora, a arte tem por caráter ser contestadora, tá? Mas se ela tem esse poder, vamos dizer assim, né? Ela tem esse poder de transformar, de fazer pensar, de refletir. Não é uma arma muito poderosa para deixar na mão de qualquer um? Né? Esse é o pensamento da indústria. Aí o que eles fazem então? Não monopolizam o mercado fonográfico. Isso quer dizer o quê? O mercado fonográfico é aquele que realmente faz os CDs e comercializa esses CDs, lança artistas, etc. Eles estão pensando em lucro, hein? Ele não tira isso, não tenha em mente isso, eles querem lucro. Aí, continuando o texto. Se há décadas era a censura a principal vilã, agora é a alienação. Olha essa palavra também, guarda isso. O controle do que vai ou não fazer sucesso. Gente, agora hoje em dia não é mais só o gosto popular. As pessoas só tocam determinado estilo de música, né? Quem gosta de música acaba ouvindo e acaba fazendo com que essa pessoa, mesmo quando ela não goste muito, ela acabe virando fã da música de tanto ouvir, porque as pessoas não deixam que você ouça outra coisa. Raramente você vai escutar Gil e Caetano Veloso no rádio, tá? Aí, continuando. Isso somado ao descaso pela qualidade musical atual na sociedade brasileira, especialmente nas classes mais pobres, provocando um declínio cultural. Tá? O que está fazendo isso, gente? O que ele está falando é que a música é tão influenciadora que ela vira uma arma que pode ser usada por mãos erradas, vamos dizer assim. Não está falando aqui, olha, contestação. Deixa eu até pegar aqui de volta. Olha só. Movimentos sociais, liberdade de expressão, melhor qualidade de vida. Quem que pede tudo isso, pessoal? Qual é a camada da sociedade que vive cobrando, que cobra, né, do governo, que todo mundo tenha uma vida mais justa, que todo mundo viva da mesma forma menos difícil, que todo mundo tenha emprego, todo mundo possa falar o que quiser, que tenha direito à educação, etc, etc. É só pensar, certo? Beleza, vamos continuar aqui. Ocorrendo o declínio cultural, pensa só, gente, ocorrendo esse declínio cultural, que é muito influenciado, gente, pela baixa qualidade da educação no nosso país. A gente não pode tirar isso de vista, né? Não é à toa que toda vez que tem uma campanha política, o cara, seja para qual cargo for, ele vai falar que uma das metas dele é melhorar a educação. Porque todo mundo cobra isso, a gente precisa melhorar a educação, melhorar a educação. Mas as pessoas
Depois, né, os políticos, depois que são eleitos, eles esquecem disso. Então, a gente tem uma baixa educação. O que é uma baixa educação, né? A educação das escolas né, públicas, na maioria das vezes, não tem qualidade. Né? Ela não ensina tudo que o aluno precisaria aprender para ter um mínimo de chance, por exemplo, de entrar numa boa universidade. E eu nem falo da USP, tá? Tem outras. Só que, então, por que você não pode, você pobre, como eu também, não pode pensar em entrar numa ótima universidade para você poder ter maior possibilidade de viver, de arrumar um bom emprego, de você viver, escolher uma profissão de verdade, uma coisa que você queira estudar, certo? Só que se a qualidade da educação é baixa, a sua chance, você que estuda em escola pública, né? A sua chance de conseguir chegar numa situação confortável e entrar numa faculdade, fazer uma USP, ou uma federal, ou outra faculdade do gênero, se acaba deixando você de lado na sociedade, você está excluído disso, certo? Você não consegue passar de um patamar ali. Mas olha só, ocorrendo o declínio cultural, ocorre juntamente o declínio da educação. Com o declínio da educação, aumenta a facilidade de alienação. Tá? Se você não tem uma educação de qualidade, você não vai poder distinguir, não vai poder entender, você não tem capacitação, eu não vou dizer mental, porque parece que é um problema mental, e não é, tá? Você não tem uma capacitação para você entender melhor essas músicas com umas letras mais elaboradas, né, que passem mensagens mesmo, né? E a culpa não é sua, é de todo um sistema que força essa alienação, tá? Então vamos lá. A situação perfeita para os políticos, burgueses e outros monopolizadores da nossa sociedade. É só observar em volta. Liga o rádio e escuta o que está tocando. Liga a TV no domingo e vê os grupos convidados para tocar nos programas. Provavelmente não são grupos tocando canções com letras bem elaboradas e que falem sobre questões sociais, certo? Ok, gente? Tá dando para entender todo o alcance dessa situação? Então tá. Aqui, a população tem que entender como é preciso uma melhoria na arte nacional, pois através dessa melhoria poderão ocorrer efeitos muito significativos na educação. Projetos sociais com o intuito de incentivar as crianças a trabalhar com música e arte em geral, e especialmente nas favelas, facilidade ao acesso a instrumentos musicais e entre outras ações que podem, juntas, modificar aos poucos a cultura da nossa sociedade, melhorando assim a nossa qualidade de vida. Gente, é tudo interligado. Não é à toa que tem um monte de ONGs ou instituições, né, que tentam trazer arte e educação para as comunidades, elas fazem muito sucesso. A gente tem em alguns lugares orquestras onde os maestros vão lá, tá, fazem projetos, né, que vão nas comunidades, ensinar a tocar instrumentos que a gente só veria em orquestra sinfônica, violino, saxofone, e vários, oboé, tem vários instrumentos, né, contrabaixo. E aí eles conseguem construir orquestras. Se não me engano, gente, em Paraisópolis ou Heliópolis, tem uma orquestra sinfônica que se apresenta até fora do país, né? Em outras, a gente tem o balé, a gente tem a dança contemporânea feita nisso. Lá no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal, tem um grupo chamado Nós do Morro, que ele trabalha com a molecada toda da comunidade, ensinando tudo referente à interpretação, produção de teatro, produção artística do modo geral. E de lá saiu um monte de artistas maravilhosos, né? Que estão hoje aí trabalhando, vivendo. Então é o seguinte, ajuda a resgatar, tirar da miséria, tirar dessa situação de abandono as crianças, evitando que elas vão para onde, gente? Para o crime. Então, são projetos, além de interessantes, importantíssimos, né? Porque é uma das possibilidades de melhora. A pessoa vai criando mecanismos internos, ela vai vendo a arte, a beleza da arte, a beleza de como enxergar a vida através da arte, certo? E é isso, pessoal. Então, é uma discussão que eu gostaria muito de ter com vocês na sala de aula. Como não é possível, e esse texto está na apostila de vocês, eu achei muito legal que a gente pudesse abordar isso daqui. Vocês vão ver que não tem atividade
né, de um exercício para isso, porque na apostila de vocês está como preparação de um debate, tá? É impossível fazer isso agora, nesse momento, mas a gente vai tocar nesse assunto por aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante resumido, porque na verdade tem muita coisa para se falar sobre isso aqui, mas eu acho que já dá para a gente ter uma noção. O importante é despertar em vocês a necessidade de pensar nesse assunto, a necessidade de pensar em como as coisas são conduzidas, como a gente é manipulado, né? Sem perceber. E como a gente pode mudar isso, tá? Tá na mão de todo mundo, gente. Tá na mão de todo mundo. Minha, na de vocês, nos filhos de vocês. Porque isso não é para resolver numa geração. Mas é uma coisa que tem que começar hoje para ter frutos futuros. Na verdade, os frutos, as raízes já estão postas. Tem muita gente fazendo uma tentativa de melhoria da educação e da cultura nacional. Tá bom? E é isso. Um beijo para vocês. Tchau.